Olá pessoal, eu sou José Miranda e hoje nesse vídeo vamos estar respondendo a seguinte pergunta: talabarte duplo com ABS pode ser utilizado em qualquer atividade em trabalho em altura? Vamos entender hoje nesse vídeo em que momento pode ser, em que momento ele é proibido a sua utilização. Esse é o tema do vídeo de hoje, fica comigo até o final, eu vou estar lhe explicando se o talabarte duplo com ABS pode ser usado em qualquer atividade em trabalho em altura. Voltarei logo após a vinheta. É isso daí, já estamos de volta. Peço a você que se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos, nosso conteúdo, deixe seu comentário, deixe seu like, também assine o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo forem postado. No tema de hoje, no vídeo de hoje, vamos estar esclarecendo exatamente isso. Talabarte duplo com ABS é utilizado para todo tipo de trabalho em altura? Sim ou não? Nós vamos entender nesse vídeo, vou estar lhe explicando hoje em quais circunstâncias, em quais momentos o talabarte duplo com ABS não deve ser utilizado. Hoje nas grandes organizações, nas grandes empresas, já está isso dentro de procedimentos internos, Nos seus procedimentos já traz essa proibição, já traz essa orientação também, atendendo das permissões quando um liberador ali vai estar liberando uma atividade em altura, atentar nessas recomendações que eu vou estar trazendo nesse vídeo em antemão, em primeira mão, assim podemos dizer. Acredito que não existe na internet nenhum tipo de vídeo esclarecendo sobre isso. A gente tem em mente, os compradores nas empresas têm em mente que eu sempre vou fazer trabalho em altura e já penso logo no cinturão de segurança, mas o talabarte duplo, isso já está viciado. Lembrando que as normas de segurança elas sempre passam por atualizações e sempre vai trazendo atualização para avançar mais no quesito de segurança. Então talvez era algo que não era percebível ou era passado despercebido nos treinamentos antigos, nos antigos treinamentos. Em muitos treinamentos isso daí ainda não é focado muito em cima do que nós vamos estar falando no vídeo hoje, que é exatamente que nós vamos falar agora aqui sobre zona livre de queda vezes fator de queda. Vamos entender o que é uma zona livre de queda, o que é um fator de queda, qual tipo de equipamento, por que o talabarte duplo não pode ser utilizado em alguma circunstância. Isso vai estar relacionado exatamente nisso que nós vamos falar agora, comentar aqui, que é a zona livre de queda. Enfim, o que é uma zona livre de queda? Exatamente, a zona livre de queda é aquela distância entre o nível inferior onde há risco de queda, que sempre na NR 35 fala isso aí, até ao ponto de ancoragem, onde eu vou atracar o meu talabarte, o meu dispositivo. Pode ser um trava-queda, pode ser um trava-queda retrátil, seja qual for o dispositivo que você vai usar conectado ao seu cinturão. Você vai prender ele em algum local que se chama ponto de ancoragem, Esse ponto de ancoragem ele tem que ser definido, ele tem que ser ele tem que ter uma RT, uma anotação de responsabilidade técnica, definida ali por um profissional legalmente habilitado, ou seja, tem que haver uma garantia de que aquele determinado ponto ele suporta a queda do trabalhador, a força máxima ali aplicada, ok? Bom, no ponto de ancoragem, o que é um ponto de ancoragem? Então, aliás, o que é a zona livre de queda? Então é a somatória do ponto de ancoragem até o nível inferior onde há risco de queda, até o chão, podemos assim dizer, até onde o trabalhador venha ou possa chegar. Então é o seguinte, qual o somatório? Como é que é essa somatória? Então primeiro eu tenho lá, aqui no item A, eu tenho aqui meu ponto de ancoragem que está aqui na figura mostrado, esse desenho em azul. Eu tenho na parte verde, mais o que? O comprimento do absorvedor de energia. Então, eu tenho que fazer essa somatória. Tem lá do ponto, aí eu começo mais o comprimento do absorvedor de energia, mais a distância mínima entre o pé do usuário e o ponto de ancoragem. Aqui nessa figura está trazendo aproximadamente 1,5 m, mas nós vamos entender aí
no próximo slide, eu vou falar sobre o fator de queda. Nós vamos entender, né, entre o fator e a zona livre de queda, qual será a distância praticamente de segurança que nós devemos usar. E tem a altura de segurança, que é mais 1 metro. Então eu somo o comprimento do talabarte, do absorvedor de energia, mais a distância do trabalhador e mais o ponto, a altura em que ele está ancorado. Então a zona livre de queda é exatamente essa distância entre o ponto e o nível inferior, onde é o risco de queda, aquela distância que o trabalhador ali percorreria, né, no caso, na situação de uma queda de altura, certo? Enfim, então vamos para aqui o nosso próximo slide. Vamos entender então o que é fator de queda. Existe na norma 3 fatores de queda. A gente fala muito fator de queda menos 1 quando eu estou com o meu talabarte ancorado acima da minha cabeça. Eu estou com ele preso, atracado acima da minha cabeça, então eu considero aqui fator de queda menos 1. Quando estou com ele ancorado na altura da minha cintura, é fator de queda 1. E na altura dos meus pés, fator de queda 2. Até na figura aqui, não recomendado. A própria norma recomenda não usar o fator de queda 2 somente em casos extremos e aonde também você possa ver uma zona livre de queda grande, suficiente. No caso de você sofrer uma queda, você não vai se bater contra nenhum tipo de maquinário, contra alguma estrutura, etc. Então, não é recomendado usar o fator de queda 2, somente fator de queda menos 1 e no máximo fator 1, que é a altura da cintura. Por mais segurança, sempre falo, fator de queda tem que ser sempre pensar no fator de queda menos 1, ou seja, quanto mais alto o meu talabarte estiver preso, o meu equipamento estiver atracado, menos eu vou descer, menor será a minha queda, menor será a possibilidade de eu sofrer alguma lesão, no caso venha acontecer um acidente com queda em altura, ok? Bom, vamos agora entender por que o talabarte duplo é proibido, em quais circunstâncias eu não posso usar o talabarte com ABS, talabarte duplo com absorvedor de energia. Então vamos entender aqui. Então tá aí, esse é o grande ponto-chave, é o grande tema que é passado despercebido, o item que geralmente passa muito despercebido na maioria dos treinamentos da NR35, na maioria dos treinamentos de trabalho em altura. Proibição do talabarte com ABS. É o seguinte, agora eu preciso entender os fatores de queda. Então, se eu vou trabalhar numa atividade que eu vou usar o fator de queda menos 1, eu preciso ter no mínimo 2,5 metros. Essa é a altura que eu preciso ter entre o ponto e o chão, e o piso, né, que seria ali o nível inferior. Então, entre o nível inferior até o ponto de ancoragem, essa distância tem que ter no mínimo 2,5 metros para mim poder usar um talabarte com o absorvedor de energia. Por quê? Então a gente vai considerar que eu estou com o meu talabarte ancorado acima da minha cabeça, então eu vou ter aqui 50 centímetros de distância, que seria a minha queda, 50 centímetros de distância da caída. Eu vou considerar mais 1 metro do ABS, quando ele vai abrir, então vai ser 1,5 metro, e por segurança, mais 1 metro de segurança, que é relatado, que é recomendado na norma. A norma ela recomenda lá que eu tenho que ter 1 metro, né, com meus pés, vai ficar ali o solado dos meus pés ali, para chegar no chão. Então é contado ali 1 metro e meus pés não pode passar de 1 metro para baixo. Então essa seria a distância de segurança. Então, ok? Entenderam? Então, no fator de queda menos 1, eu só posso usar o talabarte se eu tiver uma zona livre de queda de 2,5 metros, ok? Agora, quando eu uso o talabarte, que seria agora o fator de queda aqui no ponto laranja, que estão vendo o fator de queda 1 igual a 1, que seria a altura da cintura, eu só posso usar meu talabarte com absorvedor de energia se eu tiver uma zona livre de queda de 3,5 metros. Então eu vou considerar 1,5 metro, que seria a minha queda. Você vê que uma queda já é significante, de 50 centímetros eu já vou para 1,5 metro,
quando eu ancoro na altura da minha cintura, mais 1 metro do talabarte e mais 1 metro de segurança. Então tem que considerar essa zona livre de queda, 3,5 metros para que eu possa usar um talabarte com absorvedor de energia. Isso que eu estou passando, gente, em antemão, é novidade para muita gente, para o pessoal aqui do canal. Acredito que aqui no YouTube, na internet, não existe algum vídeo, ou se existe similar, explicando sobre isso. Talvez, eu acredito que eu seja o primeiro a estar aqui trazendo essa explicação, né? Trazendo essa novidade, trazendo esse quesito de segurança com relação à NR35. Fator de queda 2, altura dos pés, certo? Então, proibido o uso do talabarte com absorvedor na altura mínima de 5 metros. Então, eu preciso ter uma zona livre de 5 metros quando eu for usar na altura dos pés, certo? Então, eu tenho que ter 5 metros de distância para mim poder usar um talabarte duplo com ABS. Então, eu vou considerar a distância da minha caída. A minha queda vai ser considerado 3 metros de caída, mais 1 metro de abertura do absorvedor, que seria a abertura do ABS, e mais 1 metro de segurança, que vai dar a somatória de 5 metros. Ok? Então, trazendo essa explicação, eu não posso usar o talabarte duplo nessas situações. Então, quebrando aquela ideia, aquela tese de que o talabarte eu posso usar o talabarte duplo em qualquer atividade? Não, ele é proibido, não é qualquer atividade que eu vou usar meu talabarte duplo. Existe no mercado outros equipamentos. Josué, e agora? Qual equipamento eu vou usar para atender a norma? Aliás, para trazer segurança, nem tanto vou atender a norma, para trazer segurança na atividade no qual você estiver sendo como liberador, você estiver liberando lá um APT, uma permissão de trabalho, uma análise preliminar de risco. Você tem que atentar nesses quesitos quando for liberar uma atividade em altura, porque na maioria das vezes, às vezes você vai ver lá o trabalhador, ele vai estar com cinto de segurança, preso com talabarte, mas realmente na prática não vai ter segurança. Olhando teoricamente vai dizer que está seguro, sendo que na prática não há essa segurança. Então eu preciso atentar na zona livre de queda, e aí quando eu atento, quando eu reforço a minha atenção para a zona livre de queda, eu vejo que alguns equipamentos não poderá ser usado, vai ser proibido usar naquela circunstância, como eu estou trazendo aqui exatamente isso daí, né? O uso do talabarte com absorvedor. Então eu preciso atentar a esse fator de queda. Se eu tenho um fator de queda, né, 2,5 metros e ele está ancorado acima da minha cabeça, né? Então sim, aí eu posso usar. Menos disso não. Josué, o trabalhador vai trabalhar na altura lá que tem 1,5 metros. E agora, como é que eu faço? Qual equipamento? Já sei em mente que eu não posso colocar nele o talabarte duplo com absorvedor de energia. Então eu vou ter que buscar outro equipamento que venha a atenuar, que venha a diminuir essa zona livre de queda. Ok? Bom, aqui estou trazendo aqui alguns exemplos de alguns equipamentos que poderá ser substituir, né, o talabarte duplo nas situações anteriores. Equipamentos que se pode substituir o talabarte duplo aí. Então nós temos hoje no mercado talabarte duplo retrátil. Esse talabarte que vocês estão vendo aqui nessa foto em branco é um talabarte duplo, e ele é como se fosse um talabarte retrátil, um trava-queda retrátil, aliás, um talabarte duplo com trava-queda retrátil, e nele tem aqui um ABS também. Então ele tem mais um ABS e mais um trava-queda retrátil. E esse trava-queda, esse modelo de talabarte, aliás, ele vai diminuir, ele vai atenuar a zona livre de queda. Posso usar também uma fita de ancoragem, colocar uma fita de ancoragem a um ponto ali definido, que tenha a RT, que seja seguro. Então eu passo a fita de ancoragem, coloco ali um mosquetão, uso uma corda poliamida 12 mm e posso usar o trava-queda para corda 12 mm, certo? Ou tem mesmo uma linha com cabo de aço, né? E aí vou usar um trava-queda lá de 9 mm, aliás, entendeu? Agora, posso usar também um trava-queda retrátil, né? Isso é usado muito já hoje em área de carga e descarga, né? Usam muito o trava-queda retrátil também. Esse equipamento, ele também diminui a zona livre de queda, ok? Diminui essa zona livre. Ele já automaticamente retém a queda ali do trabalhador. Então coloquei alguns exemplos. Como nós podemos utilizar aí no caso, uma linha de vida com trava-queda
12 mm, a corda 12 mm poliamida certificada, mais a fita de ancoragem, e ali você faz um nó de ancoragem, um nó 8, um volta do fiel, usa um mosquetão, caso não tiver pode fazer a amarração diretamente na corda usando aí um nó de segurança, por exemplo, com um nó 8 simples, e faz ele aí um 8 duplo guiado no próprio laço ali, na própria argola da fita de ancoragem. Utilizar também travaqueda retrátil, utilizar um talabarte com travaqueda retrátil, outros equipamentos que possa reduzir a zona livre de queda. Então existe no mercado inúmeros equipamentos que você pode aí substituir o seu talabarte duplo. Então, voltando novamente aqui, reforçando, proibição do talabarte com ABS. Então, se eu tenho que atentar à zona livre de queda. Se eu tenho a zona livre de queda de 2,5 metros, né, eu não posso usar, e o fator de queda -1, ancorado acima da cabeça, eu preciso ter 2,5 metros. Se eu vou usar na altura da cintura, que é o fator de queda 1, preciso ter 3,5 metros de zona livre. Se for usar na altura dos pés, eu preciso ter zona livre de 5 metros. Ok, gente? Então é isso daí, vou ficando por aqui. Peço a você que se inscreva em nosso canal, deixe os seus comentários, diga se você gostou desse vídeo, deixa também a sua sugestão, compartilhe segurança, compartilhe prevenção, assine o sininho para receber as notificações, né, sempre que um vídeo novo aí for postado em nosso canal. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.